É com você. Bom dia, pessoal. Como o professor disse, eu me chamo Gabriel, sou aluno do 9º período de Arquitetura e Urbanismo aqui da faculdade e sou monitor aqui da turma e também faço parte do núcleo de estágio aqui do Unisalles. Hoje, eu pretendo falar sobre a pós-produção, pós-projeto, feito dentro do PowerPoint. Isso é feito em outros programas que são específicos para edição de imagens, como Photoshop, CorelDRAW, mas que eles requerem licença, são um pouquinho mais complicados de mexer e PowerPoint, acredito que você já tem uma vivência desde o ensino médio, que já faziam apresentações e ele é bem funcional e entrega um resultado que eu acho interessante de compartilhar com vocês. Se a qualquer momento a tela travar ou não estiver acontecendo a transmissão, ou vocês têm uma sugestão para fazer, só comentar que a gente para a aula e atende a vocês. Vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa fazer é abrir uma página, uma lâmina do PowerPoint, e aqui em Design a gente vem tamanho do slide e se a imagem que a gente for trabalhar ela for mais horizontal, a gente deixa ela em widescreen. Mas se ela tiver tipo fotografia, ela tem mais altura do que a largura, a gente vem aqui e muda isso para o modo retrato. Que aí a gente vai vir aqui, papel carta, não, aqui. Apresentação em tela, retrato, garantir o ajuste, e assim ela vai ficar mais vertical. Primeiro ponto é configurar a nossa lâmina do PowerPoint. Gabriel, Oi. você está compartilhando a tela? Tô, show. Aqui não está aparecendo, não. Peraí, não estava não. É isso aí. Isso. Foi mal. Pronto. Quando tiver em tela... Agora tá. Desculpa, pessoal. Quando a gente abre o PowerPoint, ele vem dessa forma, uma lâmina. O que a gente precisa fazer? Entender se a imagem que a gente vai trabalhar, ela vai ser mais horizontal ou mais vertical. Como seria? Se a gente for trabalhar uma edificação, 1, 2 pavimentos, no máximo 3, provavelmente que a gente vai usar uma imagem widescreen, aquela imagem mais deitada. Se a gente for fazer uma apresentação de um prédio, edifício, ele é verticalizado, então ele tem mais altura do que a largura. Então a gente precisa configurar isso aqui, porque é exatamente esse formato que vai salvar a imagem lá no final da pós-produção. Como a gente faz isso? Vem aqui em Design, no final, tamanho do slide, tamanho personalizado, e a gente muda, ou para paisagem ou para retrato. Vou colocar em paisagem, vocês vão ver que ela vai ficar mais horizontal. Garantir o ajuste e pronto. A gente já tem uma imagem horizontal. Para nós iniciarmos aqui os trabalhos, eu trouxe modelado já um projeto de uma cozinha que eu uso como modelo, que foi feito aqui no SketchUp. Não tem muito mistério nela, deixa eu só vir aqui, tá. Pronto. Esse é o projeto da cozinha. É bem simplesinho, só para usar como modelo mesmo. Primeira coisa que vocês vão fazer no projeto de vocês, escolher uma cena, modelou, chegou no resultado que vocês querem, a gente vem aqui em arquivo, exportar modelo 2D. Feito isso, vocês vão salvar essa imagem. Eu vou salvar aqui um arquivo e vou colocar 01, que vai ser a nossa primeira cena que a gente vai trabalhar. E ela vai salvar como PNG, como uma fotografia. Aí a gente volta lá para o nosso PowerPoint e eu tiro todos esses textos que vem. A gente vem em inserir imagem, este dispositivo. Eu vou lá onde eu salvei a minha imagem, vocês onde estiver salvo, e pronto. Essa imagem ela veio aqui para dentro do nosso PowerPoint. E a partir daqui a gente começa a trabalhar ela. Aqui eu vou fazer uma coisa um pouco mais artística, que o professor pediu para vocês uma apresentação do projeto para o cliente. Vocês podem aqui fazer o próprio portfólio de vocês e a apresentação. Então, o que eu vou vir? Aqui nessa primeira, depois a gente vai colocar um título, pode ser Projeto Cozinha Azul, algo do tipo, e a gente inicia a nossa apresentação. A primeira lâmina, até para futuros clientes, é interessante a gente fazer uma coisa um pouco mais artística, não tão técnica, porque é isso que impressiona o cliente. Porque se a gente começa a apresentação com cota, com nível,
grande maioria dos clientes não vão entender essa linguagem nossa tão técnica, mas que é importante também. Mas nessa apresentação conceitual, que a gente faça ela um pouco mais artística. Eu clico na imagem, formatar imagem, e vou vir e vou recortar ela. A gente vem aqui em cortar, só localizar onde é que está isso. Aqui, cortar. E eu vou cortar ela no formato arredondado. Ver se aqui tem meia lua. Aqui. Cadê ele? Só achar aqui. Pega um círculo inteiro. Aqui. Pronto. Aqui agora. Aqui. Ele um pouco mais redondo. Cortar a imagem. Pronto. Continuar. Tá. A gente fez isso, então a nossa imagem aqui é a primeira cena para trabalhar ela um pouco mais artística. E a gente começa agora a inserir vetores. Vetores são imagens que não possuem fundo, que elas podem, que é o famoso PNG, que a gente pode colocar ela, que ela não vai cobrir o restante da imagem. Onde a gente consegue essas imagens? Tem um site gratuito, que chama gratizpng.com. Vai abrir dessa forma o site, e vocês podem vir aqui e digitar o que vocês querem buscar como vetor. Árvore, por exemplo. Dá um tempinho, o site carrega. Deixa eu só pegar aqui uma vegetação. Vamos colocar aqui planta. E aqui vem, por exemplo, essa imagem aqui. Ah, eu quero colocar esse vaso de planta dentro dessa cozinha aqui. A gente consegue fazer isso. Aí é muito simples. A gente vem aqui e clica em baixar, depois que a gente escolheu o que a gente quer. Aguarda um pouquinho. Marca aqui, não sou um robô. Ele vai habilitar aqui em baixar e ele vai iniciar o download. Vou colocar lá na minha pasta de novo. Aqui. E salvar. Pronto. Feito isso, a gente volta lá para o PowerPoint. Ele aberto aqui, a gente vem inserir imagem, este dispositivo, e escolhe ela. Para adiantar, eu já trouxe a minha biblioteca que eu utilizo para fazer esse tipo de coisa. Mas é sempre indo lá, pode procurar carro, árvore, mobiliário, como sofá, fogão, tem tudo isso lá. Aqui eu vou pegar vou iniciar com essa planta não. Aqui. Abrir aqui, pronto. Tá. Vou colocar essa aqui primeiro. Então, vocês observem que o vetor, ele não tem fundo. Então, o que acontece? A gente pode sobrepor essa planta, que ela não vai cobrir a imagem que é de fundo, que é o mais interessante, que é o projeto. A gente vem aqui e vai ajustando as alturas. Essa aqui eu vou deixar desse lado. Vou colocar uma mesa aqui agora na frente. Imagens. Este dispositivo. E vou colocar todos esses arquivos, essas imagens que vocês estão vendo, eu baixei daquele site. Aí a gente vem aqui, coloca essa mesa de jantar aqui na frente. E vocês vão montando. Uma coisa que é interessante, que essa imagem aqui de fundo, que eu trouxe lá do SketchUp, ela não está renderizada. E quando a gente trabalha os vetores, eles são fotografias. E esse contraste do fundo um pouco mais artístico, essas linhas do SketchUp, umas texturas não renderizadas, com essas fotografias em vetores, ela provoca um resultado interessante e desperta a curiosidade do cliente. Parte é notório que é realidade e outra parte é projeto. Então, isso também faz um diferencial na hora da apresentação, para o professor, para a bancada que estiver te assistindo ou para um futuro cliente. Pronto, coloquei minha mesa aqui no canto, vou colocar um pendente agora sobre ela, este dispositivo, mesma coisa. Eu não vou ficar baixando, pessoal, os arquivos aqui junto com vocês, para a gente não perder tempo e
conseguir desenvolver mais coisas. Mas tudo isso aqui, igual essa luminária, eu digitei pendente lá, mesa, eu coloquei mesa no site grátis PNG, que vocês vão ver que tem uma gama grande de arquivo lá para vocês escolherem. Aí esse pendente, eu vou ajustar aqui, né, fazer a questão da proporção dele e coloco ele aqui em cima da mesa. Ainda está um pouco grande. Eu vou prolongar ele para ele ficar mais próximo aqui do tampo da mesa. E aqui, esse vaso aqui, ele não está bonito, o cachepô dele, eu vou vir e vou colocar um mais interessante. A gente vem aqui, vou colocar essa geladeira aqui no canto, diminuir o tamanho dela, aqui, pronto. Gabriel, faça de novo porque não apareceu no vídeo não. Trazer a geladeira? É, tá. Vai ser. Inserir, imagem, este dispositivo. Mas espera um pouquinho agora. Ok. Aí, isso aqui é onde eu salvei os meus vetores. Vocês vão acessar a pasta onde estiver salvo e seleciono a geladeira que eu acho interessante. Inclusive, esses vetores, eu posso pegar uma geladeira que seja de fato a que vocês querem propor para o projeto, essa mesa. Vocês podem ir num site desses comum de Google ou lojas Casas Bahia, Tokstok, pegar e fazer virar um vetor. A gente vai fazer isso também um pouquinho mais para frente. Pronto. Aqui eu tenho uma geladeira, coisas que façam sentido naquele espaço, naquela imagem que a gente trouxe do SketchUp. Observem que nós trouxemos apenas a modelagem de um fogão, uma pia e umas prateleiras, mas não tinha geladeira. A geladeira faz sentido estar naquele ambiente. Tudo isso tem que ir conversando com o restante do projeto, porque senão no final não fica tão interessante. A mesa faz sentido ter uma mesa aqui para refeição dentro dessa cozinha. E a vegetação por uma questão artística mesmo, para embelezar e preencher todo o fundo da nossa imagem. Gabriel, você poderia repetir como você colocou essa imagem dentro dessa elipse aí? Aqui, agora, vamos lá. Eu venho numa lâmina limpa, imagens, este dispositivo, está carregando aqui, e vou lá onde eu salvei a minha imagem, que eu salvei ela lá do SketchUp. Pronto. Só tirar esses textos aqui. Deixa eu só... Tá. Feito isso, a gente vem na última opção, formatar imagem. Formatar imagem tem essa opção cortar. E aqui a gente tem cortar por formas. Eu posso cortar ela em formato de coração. Legal. Posso vir aqui e cortar ela um hexágono, a gente pode vir aqui e cortar ela num triângulo. Isso vai da arte de vocês. Esse triângulo aqui, por exemplo, eu vejo possibilidades aqui. Eu acho que trabalhado com um pouco mais de tempo, mas olha como já começa a causar algo, porque a gente também trabalha. A gente mostra parte do projeto e parte não. Isso desperta a curiosidade de quem está nos assistindo a ver o restante, porque se a gente já entrega tudo na primeira lâmina, na primeira folha do portfólio, do catálogo, a gente acaba que o cliente não tem mais o que se interessar, porque ele já viu de início. Então, quando a gente faz a entrega aos poucos e também trabalha isso de forma não tão óbvia, que é pegar aquela imagem e entregar ela, inserir imagem, este dispositivo. Observem, isso aqui é o mais óbvio. Todo professor, todo cliente, toda bancada já espera que você entregue a sua imagem de projeto assim, chapada, ocupando todo o fundo e talvez aqui só um título. Quando a gente sai da nossa caixinha, eu acho que a arquitetura é muito isso, né, professor? A gente pensar nas diferentes formas. Você já trabalhou bastante, fez um projeto legal e a entrega dele é parte também do projeto. Isso não adianta nada, a gente pensar em todas as soluções de forma muito técnica, muito inteligente, de forma muito funcional e não conseguir passar para o cliente todo o trabalho que nós tivemos e tão grande é o nosso projeto. Então, tudo tem que ser à altura do que a gente planejou. E após a edição, ela mostra esse carinho, essa atenção e até esse diferencial dos profissionais e dos alunos na hora de entregar um projeto. O que eu vejo interessante, Gabriel, é que você faz aí uma montagem
e uma fotomontagem, na realidade, com um programa muito simples. Sim. Né? Obviamente que o recurso não é tão avançado, mas você consegue desenvolver um trabalho legal sem utilizar o Photoshop, né? Uhum. Então, o PowerPoint normalmente é um programa que é mais acessível a todo mundo, né? Então, e você usa isso profissionalmente, né? Sim. Já fiz apresentação para escritórios dos quais eu estagiei, que é para entrega de empresas. Já trabalhei em escritórios que eu montei a apresentação no PowerPoint para o escritório participar de concursos, para entrar em licitação, chamamento público, e são coisas grandes assim, e é com isso. Obviamente o Photoshop, ele é um programa que a gente consegue mudar, por exemplo, esse fundo desse azul, a gente consegue colocar ele um pouco mais claro, um pouco mais escuro. Ele tem outras possibilidades, só que precisa primeiro de uma máquina mais potente, porque precisa de uma placa de vídeo considerável para trabalhar no Photoshop de forma fluida, e também a questão que eu acho ele particularmente um pouco mais difícil. E o PowerPoint também é em português. Eu acho que isso conta muito também, que o Photoshop ele vem em inglês, e é um pouco, para quem não tem o conhecimento da língua, assim como eu, se torna um pouco mais difícil. E aqui no PowerPoint, o que você não acha, você procurando aqui com o olho, mexendo, você consegue identificar. Deixa eu dar um toque. Você estava falando em mexer na tonalidade da foto. Aqui é possível também, Gabriel. Mas assim, na foto toda. Na foto toda. No Photoshop... você faz o detalhe. Só num detalhe, isso. Porque aqui você pode corrigir. Uhum. Tá vendo? Torná-la mais clara. Mais escura. Eu estou trabalhando brilho e contraste aqui, tá vendo? Uhum. Então, eu posso fazer ela mais clara, mais escura. E se eu quiser ela mais nítida também. Entendi. Certo? Posso alterar a cor dela também, ó. Uhum. Colocar um preto e branco. Certo? E se eu quiser, aqui dentro eu posso também, deixa eu voltar aqui, abrir aqui, ó, do lado, e aí eu tenho todas as configurações da imagem que eu quiser, desde brilho e contraste, mexendo nesses diais aqui, nesse ponteirinho, você ajusta o que você quiser na foto. Uhum. Então, é uma possibilidade também de trabalhar. Obviamente que você está falando que no Photoshop, se eu quiser trabalhar essa janelinha só aqui, a janelinha, a gente trabalha só naquela região. Mas esse recurso, como eu disse, ele entrega também produtos, resultados muito interessantes, todo trabalhado dentro do PowerPoint. E é se dedicando, a gente vai aprendendo. Claro que não foi feito para pós-produção em arquitetura e interiores, mas que a gente mexendo, a gente consegue descobrir facilidades. Um outro ponto também que eu gosto de destacar na pós-produção é que renderizar, ou quanto mais blocos a gente coloca dentro do SketchUp, mais pesado fica o arquivo. Então, quando você tem o domínio disso aqui, o conhecimento, você consegue abortar algumas etapas dentro lá da modelagem, que eu não preciso colocar esse pendente, eu não preciso colocar essa mesa, porque eu sei que eu consigo colocar isso na pós-produção. E ganha tempo e o arquivo fica mais leve de trabalhar. Gabriel, você não abriu o SketchUp e mostrou como transforma a imagem lá? Aqui. Vamos lá de novo. Você mostrou aí. Uhum. Tá bom. Vamos só... Continuo aqui e vou colocar mais uma planta e a gente segue agora para buscar imagens comuns na internet e fazer ela virar um vetor. Vou só colocar este dispositivo, vou colocar mais um vetor aqui. Aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Tudo que estiver saindo desse retângulo não vai aparecer quando a gente for salvar essa imagem final. Então não se preocupem com essas parte das folhas, da vegetação, parte da geladeira, que por acaso estiver saindo, a gente só precisa ter ciência disso, que isso não vai ser, na imagem final, isso não vai ser salvo, mas que a gente consegue vir aqui sobrepondo uma imagem. Observem que o vaso de trás dessa palmeira, ele não está interessante, é um vaso comum de floricultura. A gente vem e coloca aqui um outro que tem um cachepô mais trabalhado, sobrepõe e deixa a palmeira lá de fundo. E assim a gente vem trabalhando. Para não ficar tão branco assim, é interessante a gente vir aqui agora, inserir imagem.
e vou colocar uma imagem de fundo. Deixa eu só escolher uma aqui. Essa aqui. Ver se ela vai ficar boa. Pronto. Observem o que eu vou fazer. Peguei um vetor lá, que era um céu. Isso também tem lá no site. Pode pegar também do Google uma imagem de bolinha, de listras, para fazer o fundo. Cobri todo o slide. Clico nessa imagem que está aqui, cobrindo todo o trabalho que a gente já fez, botão contrário do mouse e enviar para trás. Clica nessa setinha e enviar para trás. Observem que aqui eu fiz um fundo. Vamos pegar agora uma imagem de listras no Google. A gente abre aqui o nosso navegador. Vamos dentro do Google. Não. E vou vir aqui e vou digitar listras. Imagem. E vamos escolher essa daqui. Vamos lá. E vem e salva ela. Salvar imagem como. Salva em alguma pasta de vocês. E agora a gente volta aqui para o nosso PowerPoint. Inserir novamente. Imagem. Este dispositivo. Vou procurar ela lá na pasta onde eu a salvei. Cadê? Veio para dentro? Ela não salvou ainda. Peraí. Não foi possível fazer. Tá. Vamos de novo. Escolher outra. Se você quiser, pode copiar e colar. Tá? Que é interessante já ir salvando, porque depois você tem um acervo de trabalho. Então, vamos copiar aqui. Aqui. Cancela. Ctrl V. Pronto. Essa aqui foi aquelas listras que a gente buscou no Google. A mesma coisa, botão contrário do mouse, enviar para trás, enviar para trás. Vou aproximar. Vocês vejam que a imagem aqui ela preenche. A gente pode colocar um gradiente aqui também, que pode ficar um pouco mais interessante do que essas listras. Essa aqui. Vou copiar a imagem. Venho aqui. Gabriel, deixa eu fazer só dar uma dica. O que o Gabriel está fazendo, ele, para vocês usarem o meio digital, a apresentação, está bem. Só que cuidar na hora de imprimir isso aí, porque precisa verificar a resolução. Porque o que a gente está olhando na tela do computador pode parecer muito bom e funciona para o computador. Mas muitas vezes você vai imprimir isso, acaba não tendo... Então, o que ele está fazendo, sem restrição nenhuma, pode ser usado em qualquer tipo de aplicação no computador. Um PowerPoint, um site, mandar no Instagram, Facebook, site, o que quiser. O próprio Google, professor, hoje em dia ele nos possibilita isso. Na questão da qualidade. A gente clica em pesquisar imagem, a gente vem em ferramenta. Ferramenta vem tamanho, é isso que o professor disse. Aqui, em qualquer tamanho, ele vai vir imagens que pode funcionar numa impressão de uma folhinha A5, que é metade de uma A4, mas também a gente consegue achar imagens em qualidades, em resolução, para imprimir em 1:0. E como a gente faz isso? Depois que você pesquisou, vai em imagens, ferramenta, tamanho da imagem. Vocês colocam um grande. Ele só vai aparecer aqui imagens que estão em resolução suficiente para trabalhar no mínimo em 1:1, ou mais que isso. Mas assim, são imagens mais pesadas, para quem for salvar ela no computador, é um arquivo maior, mas ele tem uma qualidade maior para essa questão de plotar ou de jogar isso futuramente no outdoor, para fazer vai apresentar num telão onde é grande, então pode ser que de fato a imagem não fique na qualidade que a gente está vendo aqui na tela. Vai ter menos opções quando a gente coloca essa opção grande, mas dá para encontrar sim, coisas interessantes. Pois bem, aqui a gente finaliza
nós fizemos um fundo aqui, esse fundo, claro que pode com tempo e mais algo que converse mais com o projeto, mas era só para mostrar que a gente também não precisa deixar o fundo totalmente branco e que você não precisa colocar uma cor chapada. Você pode vir aqui e colocar texturas. Lembrando que é só clicar no botão contrário do mouse, enviar para trás e enviar para trás. Se a gente vier aqui e colocar trazer para frente, ele cobre todo o projeto. Então a gente vem, logo que a gente traz a imagem, ou carrega ela ou cola ela aqui, acontece isso. Então envia para trás e tudo resolvido. A gente consegue, por exemplo, se eu quiser deixar metade da tela branca e metade com essa textura, funciona também. Aqui. Observem que metade da tela ela está com esse fundo e a outra metade branca. Aqui talvez colocar um piso, essa textura do piso que eu usei no projeto, eu venho e coloco ela de fundo, para ser algo que conversa mais com a nossa produção, também é uma proposta. Agora, lá no Google, de novo, a gente vem aqui e coloca geladeira. Ah, Gabriel, eu quero usar exatamente a geladeira que eu vou propor para o projeto por questões de custo, de sustentabilidade, é uma tecnologia nova, quero usar exatamente aquela. Existe essa possibilidade. Você seleciona ela, deixa eu escolher essa cinza aqui, essa aqui já está em vetor. Essa aqui, por exemplo, essa aqui está mais na diagonal. Pronto. Essa geladeira aqui é a que a gente gostou e que a gente está com a intenção de colocar no projeto. Então, você vem aqui, copia ou salva a imagem, vou copiar para ser mais prático. Você vem aqui, deixa eu só tirar essa e cola ela aqui. Feito isso, Gabriel, mas ela não é um vetor, ó. Observem que o vetor ele não cobre a imagem de fundo. Como resolver isso? Com a geladeira aqui, vocês clicam em formatar imagem, cor, definir cor transparente. Clica aqui, vai vir uma espécie de pimpeta. Vocês clicam em qual cor ela não vai mais existir na imagem, ela vai se tornar transparente. No nosso caso aqui, esse fundo branco. Pronto, temos um vetor. Gabriel, mas a geladeira está virada para o lado errado. Vou fazer de novo. Aqui... Gabriel, eu sugiro que você faça de novo o movimento. Tá. Dá um Ctrl Z e volta e mexe o fundo, por favor. Deixar o fundo branco de Isso novo? aí. Tá. A imagem aqui, seja um carro, seja uma planta, seja uma cadeira, no nosso caso aqui agora é a geladeira que a gente salvou direto do Google, que no Google a gente tem imagem de tudo. Tá. A imagem está aqui, a gente vem formatar imagem nessa última aba aqui e clica em cor, na setinha de cor. Vem até embaixo, vai estar escrito aqui, definir cor transparente. Dou um clique e venho aqui. Qual é a cor que a gente quer tornar transparente? Que ele apague a cor branca, que é o fundo. Clico aqui e pronto. A nossa geladeira do Google virou um vetor. Primeiro passo feito. Gabriel, mas essa geladeira, a posição dela, a perspectiva dela não está interessante para a imagem, observem. Então, o que a gente pode fazer? Você clica nessa bolinha aqui do canto, que ela serve para aumentar e diminuir a imagem, só que ela serve também para uma função chamada espelhar. Se eu clicar, vir diminuindo e passar ela para o outro lado, observem que espelhou a imagem. Vou salvar Ctrl+C, Ctrl+V, para vocês conseguirem ter noção da diferença. Pronto. Isso daqui a gente espelhou a imagem, observem. Como fazer isso? Pega uma das bolinhas, pode ser essa ou essa, vou pegar essa aqui no caso, e passo por cima da imagem e venho para o outro lado. Pronto. E fácil assim a gente consegue espelhar uma imagem e agora a gente trabalha só a questão da proporção dela. Vou fazer mais um exemplo aqui de imagem do Google. É Daniel, Gabriel, como é que é? Gabriel. Ô, Gabriel, volta esse negócio aí, se puder falar mais devagar, porque eu tô anotando tudo. Meu negócio é escrever, na hora que eu tô lá no computador, eu acho muito mais fácil meu papel do que o Google. Aí, volta esse negócio aí que você fez aí, que você girou a imagem. Tá. Para girar ela, desculpa seu nome. Estefânia. Eu falo assim mesmo, não liga não, viu? Não, obrigado por participar, isso torna mais interativo. Você clica aqui nessa bolinha, que a gente geralmente conhece ela só para aumentar e diminuir a imagem. Gabriel, eu sugiro que você faça ela na página em branco ali. Na página em branco agora? Porque... Ctrl+C. Aqui.
Ctrl V, pronto. Esse, é. Aumentar ela também. Então, aqui a geladeira, ela tá para um lado. Ctrl V. Vamos colocar uma do lado para vocês entenderem o que a gente fez. Clico aqui nessa bolinha que serve para aumentar e diminuir, mas tem a função espelhar também. Clico nela e passo ela para o outro lado da tela. E automaticamente a imagem se espelha. Eu tenho uma geladeira com perspectiva para a esquerda e para a direita. Desculpa, Gabriel. O que ele está fazendo é mantendo o mouse apertado e arrastando ele. E aí ele vai até a figura girar, não é isso, Gabriel? Isso, até ela girar. Aqui e aqui. Que às vezes você acha a imagem, o objeto que você quer, mas ele não está na perspectiva que é interessante para aquele caso. Então você consegue espelhar ela facilmente. Aqui agora eu vou pegar uma outra imagem lá do Google para a gente fixar um pouco mais isso aqui. Tá. Aqui agora eu posicionei a geladeira, vou diminuir um pouquinho. Vamos colocar agora um arranjo em cima dessa mesa. Um enfeite, um arranjo de flor, ou uma vegetação, uma orquídea, algo assim. Uma escultura. Vou vir aqui e vou colocar jarro. Aqui nós temos vários jarros, ferramentas, tamanho da imagem e grande, porque aqui a gente vai conseguir, ele só vai me entregar imagens numa resolução melhor. Lembrando, por exemplo, essa imagem aqui que tem um fundo de uma parede, provavelmente, de uma pintura, e aqui a bancada da mesa. Essa imagem a gente não consegue fazer ela virar vetor no PowerPoint, a gente conseguiria fazer isso no Photoshop. Então essas imagens... Tem que ele mostra o que acontece, Gabriel? Agora... Acho que seria interessante para eles darem uma olhada. Pronto, copiei essa imagem, a gente vai lá para o PowerPoint. Vou colocar aqui no slide branco e vou colocar. Vou explicar para vocês por que que não funciona. O PowerPoint, a questão de fazer virar um vetor, ele torna uma única cor transparente. Aqui, no caso, o fundo ele não é composto de uma única cor. Então, por isso, a gente já explica como ele não entrega. Como ele não consegue fazer isso virar um vetor como um todo. Deixar só o vaso aqui como vetor. Mas vamos lá. A imagem aqui, formatar imagem novamente, cor e definir cor transparente. Vou escolher essa. Observem que ele tornou parte transparente, a mesa, como era outra cor, ele não identificou, e a parede, ela tinha nuances de cor. E nessa ferramenta a gente só consegue escolher uma cor. Essa aqui, como ela está mais escura por conta da iluminação da foto, não tornou um vetor. Então, fundo colorido aí, Gabriel. Inclusive cortou parte da imagem. Da imagem. Então, Sério. Deixa eu buscar aqui. Só bota um fundo lá para o pessoal ver o que acontece. Enviar para Isso trás. É muito importante porque acaba perdendo qualidade. Porque às vezes vocês acham a imagem lá e quando vem para cá descobre que ela não tem como deixar ela um vetor. Então, esse fundo aqui eu acabei de colocar para poder evidenciar o que a gente está fazendo. Clico na imagem, formatar imagem, cor, definir cor transparente. Então, observem, ele retirou de fato esse fundo que estava aqui, amarronzado, só que aqui esse lado ele não tirou. Por quê? Porque o PowerPoint ele escolhe uma única cor para tornar transparente. Aqui era uma única cor, só que ela tem nuances. E o PowerPoint não conseguiu identificar isso como a mesma cor. Por isso ele não recortou. Tem como vir selecionando e recortando? Nesse modo não. Tem como fazer uma outra coisa. Vamos ver se vai dar certo. Clica aqui e a gente vem em correções... Não, remover plano de fundo e ele vem e remove. Tem como a gente vir áreas a manter. Observem que aqui ele recortou, então eu venho aqui e delimito o que eu quero que ele mantenha. Pronto. Só que aqui ele ainda deixou um pedaço da mesa. Isso tem que ir fazendo com cuidado que ele vai conseguindo. Mas observem que mesmo assim, em cima o topo do jarro está interessante, mas aqui embaixo ainda ele recortou coisas que não deveria. A gente vem aqui novamente e marcar áreas que deseja manter. A área que a gente deseja manter é o fundo do jarro que foi recortado. Espera aí, está saindo. Aqui, aqui, aqui,
Pronto. Áreas que a gente deseja manter, que vocês vão ter que vir aqui e delimitar certinho aqui o que foi recortado que a gente quer que mantenha. Pronto. Por isso que ele falou assim, evite figuras que tenham Mais de uma uma variação cor. de cor muito grande, porque você vai ter um trabalho danado para fazer. E Se você pegar uma figura que tem um fundo com contraste maior, é mais fácil. é mais fácil. Ele só está demonstrando aí para vocês, se possível, evitar isso. A não ser que não for possível. Aí vocês podem. Ah, mas eu quero usar só o topo mesmo do jarro, Gabriel. Eu quero colocar ele lá no final da imagem. Então tá, tudo bem. E como o PowerPoint, como eu disse, é uma ferramenta para a gente melhorar a qualidade da apresentação em menos tempo, eu não acho interessante que a gente perca esse tempo aqui. Se o Google, a internet, de um modo geral, tem uma gama tão grande, um acervo tão grande de imagens, para a gente perder tempo com isso. Então eu vejo desnecessário que com certeza a gente encontra um jarro tão interessante quanto esse, com um fundo já pronto para a gente trabalhar. Eu acho que você pode voltar lá para outra explicação. Tá. Uma outra coisa também, o Google, o PowerPoint, ele não vai recortar só fundos brancos, não. Pode ser qualquer cor, pode ser preto, laranja, azul, mas desde que seja uma única cor. Ele vai reconhecer, mas desde que seja uma única cor. Não tenha degradê. O Isso. degradê atrapalha. E nem a fotografia, ela tenha um fundo de flash, alguma área esteja estourada, ele não vai recortar. Vou pegar esse jarro aqui, copiar ele para a gente colocar ele em cima da nossa mesa. Tá. Colo ele aqui, copiei ele lá. Lembrando que se a gente copia a imagem e traz para cá, ela vem com uma resolução menor. Então, se for para uma apresentação final, é interessante ir salvando isso no computador. A imagem veio para cá, observem que ela não é um vetor, assim como as outras que a gente salvou lá. Venho aqui em cor, definir cor transparente e pronto. O jarro está um pouquinho maior, aqui agora é só ajustar o tamanho dele na proporção aqui da mesa. E pronto. Temos um jarro em cima da nossa mesa. Aqui vocês poderiam pegar um arranjo de orquídea, pode colocar um cesto de pão, umas xícaras, taça com água, para vir ilustrando a imagem. Inclusive, isso é muito divertido, né? É divertido, é um quebra-cabeça. Uma outra coisa que a gente consegue fazer também é colocar pessoas. A gente vai fazer daqui a pouco pós-produção de arquitetura mesmo, de exteriores e não interiores, que vocês vão ver que a gente consegue colocar vetores de pessoas. Pessoas no Google. E a gente vai escolher pessoas em... Viva o som Google. Viva o Google. Esse é o som Google. Vou colocar essa simpática senhora aqui, olhando a nossa cozinha, que está muito bonita. Ctrl C, aqui não, desculpa. Copiar imagem. Venho aqui e Ctrl V. Da mesma forma, não é um vetor ainda, formatar imagem, cor, definir cor transparente. Tá vendo que aqui a imagem, como ela tinha nuances, ele acabou recortando a blusa da mulher. O que a gente faz? Escolhe uma outra por questão de tempo, que seja um pouco mais rápido. Pega esse bonequinho aqui. Aqui. Opa. Pronto. Copiar imagem. Aqui. E formatar, cor, definir cor transparente e recorte. Observe que agora a gente tem, inclusive, um calunga. Mesma coisa, se eu quiser colocar ele vindo, Ctrl-C, Ctrl-V, um vindo de lá e um vindo de cá. A gente pode fazer isso também. Só para vocês verem, aqui na cozinha não ficou tão interessante, porque não enquadra, não encaixa muito bem na cena que a gente está montando, mas é uma possibilidade também de colocar calungas, poderia ser uma foto de uma pessoa de verdade, uma fotografia mesmo, e não uma representação gráfica, mas e assim a gente demonstra como é possível fazer tanta coisa em interiores com uma... Lembrando que a gente inicia nessa imagem e consegue finalizar nessa. Vou aumentar a nitidez dessa daqui, aproveitando que o professor no início da aula mostrou pra gente. Deixa eu só
Correções. Opções de correção da imagem. Pronto. Aqui ficou demais. Pronto. Então, aqui a gente consegue já avançar. Legal essa tabelinha do lado. Não é? Você pode fazer o que quiser. Aqui, então, pessoal, a primeira etapa, que era mostrar como baixar, como montar vetores, onde tem já vetores prontos, como trazer a imagem do SketchUp e trabalhar ela aqui, nós encerramos já essa primeira etapa. Se alguém tiver alguma dúvida, antes da gente ir para a segunda, que vai ser fazer uma pós-produção da fachada de um edifício, o momento está aberto. Quem quiser falar pode colocar no chat. Estamos aqui para ver Gabriel, você. eu de novo. Ei. Olha aqui. Não, a minha dúvida é sobre a escala. Eu não sei se está no seu cronograma de falar, mas tem como fazer, no caso, colocar a planta, alguma coisa em escala, ou a gente tem que usar uma escala gráfica, uma coisa aproximada, ou tem como já exportar numa escala certinha no PowerPoint? Porque eu faço algumas apresentações assim para cliente, só que ainda está meio fraquinha, né? Preciso dar uma ajudada, preciso do Gabriel na minha vida. E aí, essa questão eu tenho dúvida, porque eu estava usando uma escalinha gráfica, uma coisa assim aproximada. É só essa opção ou tem alguma opção melhor assim no PowerPoint que eu desconheço? Tem. Não, no PowerPoint tem, mas primeira etapa, a questão da escala, da proporção, ela tem que ser feita dentro do próprio SketchUp. Vou mostrar aqui um caso para você. Esse aqui é um apartamento, ele está modelado a cozinha e a sala, e vou mostrar agora. Veja bem, vou tirar o teto aqui. O SketchUp, ele tem um plugin que chama Layout. Sempre que a gente baixa ele, poucas pessoas utilizam, tem um plugin que é Layout, que é exatamente para isso. A gente consegue cotar, a gente consegue colocar em escala facilmente. Mas vamos lá, aqui no SketchUp, como fazer isso? Primeiro ponto, você tem que vir, no caso da planta baixa, esse símbolo do telhadinho significa que a gente está olhando o nosso projeto de cima, mas veja bem que está uma planta mais humanizada, ela está perspectivada. E uma planta técnica, ela é em 2D, ela está chapada, ela não tem essa perspectiva, eu não consigo ver essa parede aqui de forma frontal, eu só conseguiria ver a delimitação. E como fazer isso? Muito simples, câmera, projeção paralela e pronto. Temos aqui uma planta baixa, que ela não está perspectivada, mas ainda não tem escala. Como a gente faria para colocar? Quando eu levar ela para qualquer lugar, eu vou saber que ela está na 1 para 100, 1 para 50, 1 para 25, e por aí vai. Tem como fazer isso. Você vem aqui, visualizar, animação, adicionar cena. Eu vou vir aqui, vou nomear ela, renomear e planta baixa. Por que disso? Quando posso, se o professor permitir, voltar numa outra oportunidade para abrir o layout. E a gente trabalha. Lá no layout, eu vou abrir esse projeto e ele seleciona exatamente as cenas que a gente salvou aqui dentro do SketchUp. E depois eu consigo vir e colocar cota aqui. Com um botão contrário do mouse vai estar escrito lá escala. E eu coloco ela 1 para 25, a escala que me for conveniente e necessária para trabalhar. E quando eu salvar ela vai salvar numa folha, eu vou escolher o tamanho, numa A4. Então, aquela imagem, se eu levar ela e colocar dentro de uma lâmina do PowerPoint em uma A4, ela vai estar exatamente naquela escala indicada. Mas aqui também funciona. Uma dica que eu fiz agora na nossa apresentação de ateliê de favela, urbanização de favela, o que eu fiz? Vim aqui e fiz uma escala gráfica de olho. Vim aqui, digitei. Essa aqui eu tinha feito 10, 50 e 100 metros, porque era projeto urbano. Vamos colocar aqui 1 metro. Aí, aqui, 0,5, vocês já vão entender. Coloco 1 metro. Agora aqui eu vou colocar mais 4 metros, que totaliza, vamos dizer, aqui e... Aqui agora eu vou colocar mais 4 metros. Vou finalizar aqui com 1. E agora aqui eu vou colocar mais 5 metros que finaliza em 10. E
e aqui. Aqui. Agora eu vou pintar, vou pegar aqui em cores que vai ficar mais... Aqui. Aqui, não, ficou muito clarinho para vocês verem. Aqui. Aqui agora e aqui. Aí agora o que a gente faz? Entenda vocês, se eu deixar a imagem desse tamanhozinho ou desse tamanhozinho, a escala não muda, mas aí a gente vai salvar ela, lá no PowerPoint eu vou vir e vou colocar 0, aqui 1, aqui 5 e aqui 10 metros. Então isso de forma simplificada, vocês conseguem usar ela como uma escala gráfica. Aqui, só que a cor aqui ainda precisa de mais contraste. Espera aí, vamos dizer... Botou tudo. Deixa eu só... Pronto. Aqui e esse aqui. Não, ficou muito parecido. Aqui, pronto. Então, se a pessoa olhar, isso aqui equivale a 1 metro dentro do projeto. Então, a gente pode observar que o sofá deve ter cerca de 2 metros. 5 metros aqui. Tá olhando aqui, a gente já consegue entender que é mais ou menos a profundidade aqui dessa cozinha. E aqui 10 metros a gente já entende que é a largura total desse apartamento. Então, provavelmente, ele deva ter 10 por 10, 10 por 11. Então, aproximadamente de 100 a 120 metros quadrados esse apartamento, com essa escala. E os números aqui eu faço lá na pós-produção. Vou salvar aqui. Só um minutinho, Gabriel. Uhum. Veja só, Stefânia, o que ele está falando é o seguinte, a escala, essa escala é a escala gráfica, a outra escala é numérica. A escala numérica ela só vai funcionar num papel impresso, porque você não tem ampliação disso aí, nem redução. No meio digital, eu posso dar zoom o tempo todo. Então, como eu vou botar a escala 1 para 50 se eu posso aproximar e afastar? A escala numérica vai perder sentido. Então, se a sua apresentação ela é destinada a uma apresentação em meio digital, é mais recomendado usar a escala gráfica, como o Gabriel está demonstrando aí. A escala numérica ela será importante quando você tiver um impresso. E aí, para você fazer isso no PowerPoint, você tem que ver o tamanho do papel que você determinou lá. Se você tem um papel A4, você coloca as coisas de acordo com o papel A4. Se tiver um A1, pode colocar. Mas se você vai fazer uma apresentação como essa que a gente está trabalhando aqui, que é para botar no Instagram, para apresentar para uma plateia numa sala, o uma coisa mais recomendado é a escala conceitual, né? gráfica. Isso. Essa questão da escala numérica, a gente consegue trabalhar ela dentro do layout. Abrir aqui agora para fazer, eu teria que ter me preparado um pouquinho mais de trazer alguns arquivos para a gente ganhar tempo. Por exemplo, um template para cota, para texto, mas é possível também dentro do SketchUp. Quando a gente baixa o SketchUp já vem o layout. Então, provavelmente, quem já tem o SketchUp já tem acesso ao layout. E lá sim, como o professor disse, para trabalhar uma escala numérica, eu tenho que saber o tamanho da folha. Lá eu vou dizer que eu vou botar o meu projeto numa A3 e vou trabalhar a minha escala toda dentro de uma A3. Tem como salvar esse arquivo tamanho A3 do layout e levar para dentro do PowerPoint sem perder a escala. E como é isso? É o que o professor disse. Aqui, essa lâmina, a gente consegue, essa tela, né, lâmina que chama, a gente consegue colocar ela de um tamanho de uma folha exata. Então, eu traria a minha imagem lá que eu salvei dentro do layout num tamanho A4 e fazer isso aqui virar uma A4. Como fazer isso? Design, lá do início da aula, tamanho do slide, tamanho personalizado. Observem aqui que aqui tem o tamanho das folhas, ó. Folha A3. Ok. Espera aí. Aqui. E tá. Novamente, tamanho A3 e vamos colocar agora uma A4. Vou colocar A4 agora retrato. Ele vai me perguntar se eu quero maximizar ou garantir o ajuste, porque vai mudar todos os outros slides, vai perder um pouquinho que a gente fez lá, mas depois eu aperto Ctrl Z. Garantir o ajuste. Vejam vocês que aqui eu tenho uma folha, que vai ser melhor para ver. Observem vocês que isso aqui, se eu imprimir do tamanho de uma A4, eu vou ter exatamente essa mesma qualidade, diferente de eu trabalhar isso aqui numa A3, numa A4 e na hora de plotar numa A1. A imagem vai ficar sem qualidade.
mas vejam que é possível. Então, o que aconteceria? Eu salvei lá no meu layout, trabalhei minha escala toda no MA4 retrato, não é muito comum fazer isso, mas nesse caso aqui, o MA4 retrato, vim e colei ela aqui, só que eu tenho que ajustar ela o tamanho exato da minha lâmina do PowerPoint. Então, eu conseguiria sim, mas não é o mais indicado quando a gente trabalha uma apresentação um pouco mais conceitual, porque o layout já sai ao ponto de eu plotar e apresentar, que é imprimir, entregar um caderno técnico, que é o mais comum de fazer lá. Aqui a gente faz mais a parte artística mesmo. Então, o que daria para fazer? Faz a parte artística dos renders, dos 3Ds aqui, salva em PDF, faz a parte técnica dentro do layout, imprime e junta tudo num único caderno de projeto. É o que eu geralmente faço. Certinho? Agora... Só agradecer, Gabriel, arrasou, entendi tudo, e assim, era isso que eu estava fazendo, entendeu? Eu faço no Revit o projeto já, o 2D, né? Com a escala certinho, ploto, e fazia essa apresentação assim, né? Só que assim, eu não sabia esses recursos maneiros que tinha, então eu estava usando uma coisinha mais básica, né? Porque eu nem conhecia direito o PowerPoint antes de entrar no curso, eu ainda estou no primeiro período, né? Entendi. Então, assim, mas eu já fazia projeto antes, mas aí, conhecimento, não, muito massa essas coisas que você ensinou aí. Parabéns aí. Obrigado, eu que agradeço aqui a atenção de vocês. Seguindo aqui agora, esse projeto aqui é uma fachada de um prédio lá de Vila Velha, que eu modelei e renderizei para um escritório X aqui da Grande Vitória, e eu pedi licença para trabalhar ele aqui nas aulas de monitoria e do núcleo de estágio. E, pois bem, esse prédio aqui ele já está em vetor, então não vou falar muito disso, mas observem que aqui já tem uma imagem renderizada, não está numa qualidade assim tão boa, mas observem que já tem uma vegetação, já tem uns veículos e a gente só vai colocar mais coisas. Isso aqui é algo que eu já fiz com a última turma de monitoria. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar o céu, inserir imagem, este dispositivo, e vou vir aqui na minha pasta de background, que eu salvei toda do Google também, assim como eu mostrei no outro exemplo lá de interiores, e vou escolher um céu para compor a nossa imagem. Primeiro, eu ajusto o tamanho que vai cobrir aquilo ali que está vazando, enviar para trás, enviar para trás. Como eu disse, não se importem com isso aqui que está sobrando na imagem, que na hora de salvar não vai aparecer. Foquem mais nessa telinha aqui lateral. Então, observem vocês que nós temos aqui já um céu no fundo do nosso prédio. Agora, eu vou colocar uns pássaros. Inserir imagem, este dispositivo, e vou voltar lá nos vetores. E aqui eu tenho, lá do site PNG, grátis também, só que ele veio pequenininho, peraí, aqui, pronto. Feito isso, eu venho aqui e coloco uns pássaros voando para passar um conceito artístico. Ah, Gabriel, mas eu não quero esse pássaro aqui em frente ao prédio, não. O que a gente faz? Clico na imagem do prédio, observem isso. Imagem do prédio, clico e trazer para frente. Como ele é um vetor, observem que só os pássaros que estão ou não estão sobre a imagem que aparece aqui. Todos que estavam por cima da imagem, eles foram para o segundo plano da nossa montagem. Isso também é possível fazer. Coloquei os pássaros, vou duplicar, Ctrl+C, Ctrl+V, vou colocar mais e em tamanhos menores. É interessante trabalhar mudando o tamanho deles também. Ó. A imagem, a composição final fica melhor. Venho aqui em inserir imagem, este dispositivo, vou escolher um outro vetor. Agora a gente vai colocar esse casal aqui caminhando. Vou colocar eles lá na calçada. Eles vieram grandes. Lembrando que a gente pode mudar o percurso deles, então vou colocar eles caminhando da direita da tela para a esquerda. Venho aqui e coloco. Aí vocês aproximam para conseguir
ajustar ele certinho aqui na calçada. Proporção, o que eu imagino? Isso aqui deve estar numa altura, que aqui a gente vai ter um portão aproximadamente de 2,20, 2,30, porque o mínimo de uma passagem de uma porta, de um portal, é 2,10. Então, imaginando que eles têm 1,70, eles estão um pouquinho abaixo disso aqui. É assim que eu calculo a proporção na hora de fazer essas montagens. Pronto. A imagem já tem um pedestre, agora eu vou colocar um ciclista aqui na imagem. Inserir, imagem. E agora vou colocar esse casal de ciclista. É esse daqui, observem vocês. E a mesma coisa, eu venho, aproximo a imagem e vou ajustando o tamanho. Gostei dele gigante, assim. Aqui não ficou tão interessante, porque é como se eles estivessem entrando aqui na garagem do prédio. Então, vou colocar eles na esquina, eu acho que vai ficar melhor a imagem. Vou colocar, inclusive, um saindo um pouco da imagem para ficar um efeito mais interessante. Aqui, traz um pouquinho. Pronto. Lembrem, igual esse ciclista aqui, ele não está tão encaixado na imagem, mas a nossa entrega não é esse pedaço, é o conjunto, é a obra como um todo. Então, isso aqui é um plus. Vocês precisam se preocupar nos mínimos detalhes dos vetores que vocês estão colocando, porque o resultado é o conjunto de tudo que a gente já elaborou. Inserir, imagem, este dispositivo. Vamos ver o que eu tenho aqui na galeria que dá para colocar lá. Esse sol aqui. Veja vocês que o nosso céu está cheio de nuvens, mas ele não tem um local específico que está no céu que tenha um sol. Agora aqui, eu trouxe um vetor lá no PNG grátis, que eu digitei sol e veio ele, mas observem que ele está muito intenso, esse sol. A nossa imagem não está com sol, o projeto não está com sol tão forte assim. O que eu faço? Clico 2 vezes rápido em cima dessa imagem. Aqui. Pronto. Fecha aqui. Aqui tá. Correções, opções de correções da imagem. E venho aqui em nitidez. Preenchimento, cadê ele aqui? Transparência da imagem, pronto. Clico na imagem, correções, opções de ajustes que vai abrir essa barra. Feito isso, eu aumento a transparência, que automaticamente diminui a intensidade. Observem vocês, um céu fraquinho, quase nada, e eu vou aumentando ele, de acordo com a nitidez, ou seja, ele está, quanto mais transparente, mais mesclado ele fica com esse sol. Depois eu vou colocar uma nuvem aqui, vetor também sobre ele, para que ele fique um pouco mais encaixado na imagem. Trazer ele para cá, sim. Mas aqui ele está saindo, peraí. Ele não aparece lá, pronto. Foi. Então aqui a gente consegue... Tira um pouco a nitidez, deixa eu ver se eu aumentar ela toda. Como é que fica? Não, ficou bom. Deixa eu tirar aqui. E agora, inserir imagem, este dispositivo, e vou colocar uma nuvem lá agora. Ver se eu trouxe ela. Aqui. Tá. Aqui. Ela é bem... Observem vocês que é uma névoa, ela já é bem transparente e eu gosto de colocar ela cobrindo esse sol. Que aí ele fica um pouco mais mesclado com o fundo aqui da imagem. Eu venho aqui, coloco... observem vocês que ele está cobrindo o prédio, então é aquela coisa que eu tinha dito. Clica em cima agora da imagem do projeto, trazer para frente, pronto. Então aqui essa nuvem ela está só atrás, ela não sobrepõe o prédio. Observem vocês que o prédio sempre vai cobrir ela por conta que eu coloquei enviar para trás. Aqui, feito. Aqui agora... Deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui. Gabriel, o que o Gabriel está fazendo é uma ação extremamente intuitiva. Isso é importante, tá? Porque o que ele está mostrando aí é com uma nuvem, com sol e com céu. E aí, intuitivamente, ele vai ajustando isso aí até ficar dentro de algo que pareça bom,
para ele e pareça bom tem uma boa estética. Obviamente, se fosse pegar um outro caso, essas transparências, essa forma de colocar, seriam feitas de outra maneira. Então, o que ele está fazendo aí não é uma receita de bolo. Não é uma regra geral, é um modo geral que ele pode entregar, que ele consegue fazer vetor, ele consegue sobrepor, colocar uma em cima da outra, mas não existe uma receita de bolo. Como o professor disse, cada projeto vai, por exemplo, o sol pode estar batendo no render num lugar diferente, então o meu sol, em vez de estar aqui, ele tem que estar do outro lado, às vezes não tem que ter céu, não tem que ter sol, porque a imagem está nublada. Então, assim, é no instinto de vocês, no feeling de cada um do que vocês querem entregar, da proposta também. Então, era basicamente isso que eu tinha para vir aqui compartilhar com vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser falar de alguma outra coisa, seja pelo SketchUp, pelas etapas que a gente fez no SketchUp, ou aqui no PowerPoint, ou pela internet, tá aberto aqui o espaço. Além de hoje também, ele tem um horário disponível também, se vocês quiserem procurar ele, conversar com ele, fazer. Então, veja só, pessoal, obviamente que está aberto para pergunta, questionamento, mas o que eu gostaria de falar é que vocês têm uma apresentação para o cliente que vocês devem fazer com uma das produções que deve ser entregue aqui. Então, vocês produziram em CAD, produziram em SketchUp ou programas similares, e vocês vão precisar fazer uma apresentação. Então, o Gabriel trouxe aí a forma dele fazer, o experimento dele. Obviamente, cada um também pode ter a sua própria maneira, a sua própria forma, mas é só para dizer para vocês que existe uma condição de fazer uma apresentação adequada, apropriada. De qualquer maneira, ela nasce no desenho bem feito lá no CAD, no desenho bem feito, na modelagem bem feita no SketchUp, ou programas similares. Se isso não estiver bem resolvido, não estiver bem feito, essa pós-produção, pós-projeto que ele está demonstrando aí, vai também revelar os defeitos que vocês não tiveram feito. Então, essa etapa que o Gabriel está falando, que por isso que eu estou colocando no exercício número 4, ela é a partir daquele momento que você já tem um projeto pronto, produzido. E aí, nós temos que apresentar. Então, vamos pegar aí e fazer uma coisa adequada. Gostaria de agradecer você, Gabriel, pela disponibilidade de vir aqui e destinar um tempo do seu dia, só o dia de folga, né? Dia de folga. Aqui falar com a gente, ajudar a gente aí nisso aí. E, como eu tenho dito, nós estamos aqui com grupos de estudos. Ele veio aqui oferecer uma reflexão sobre o que cada um está fazendo. Então, a ideia desse projeto, desse desafio, é que realmente a gente estude, use o tempo para estudar. Então, eu tenho variado com as apresentações, onde teve a Natália, que acho que ela está até aqui hoje, depois eu quero ver se ela está bem, e hoje tem o Gabriel. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação com ele aqui, neste momento, beleza, mas também vocês podem fazer isso posteriormente, dentro dos horários que ele disponibilizou, tá bom? Gostaria de aproveitar também o espaço, primeiro para agradecer a todos que participaram, que estão aqui, agradecer ao professor também a oportunidade e dizer que a gente tem um núcleo de estágio aqui da faculdade e ele oferece bastantes atividades. Eu, por exemplo, ofereço atividade de manuseio dos programas de representação gráfica, como Revit, SketchUp, de renderização, como V-Ray. Tem outros colegas que fazem de Revit, de AutoCAD. Nós temos também núcleos que desenvolvem projetos sociais. Então, peço à turma, caso quem tenha interesse, procure o líder para mandar uma mensagem para a gente lá do núcleo de estágio, que a gente tem bastante atividades ocorrendo aí, que é interessante para vocês, dos mais diferentes níveis. Desde para quem está iniciando nas questões de representação, para quem estiver mais avançado, porque lá a gente tem um momento de cada um compartilhar o que sabe, o que domina, e juntos lá a gente consegue produzir bastante coisa interessante. Então, deixo aberto o convite a vocês participarem do nosso núcleo de estágio lá. Legal. No dia 8, nós temos uma apresentação final, aberto geral, vai ter o coordenador do curso vai falar, o reitor vai falar, a diretora acadêmica, sobre os trabalhos aí. O Derek, que está aqui, ele é um dos estagiários, que a qualquer momento você pode participar
Ele está aí também desenvolvendo vários projetos lá, ele vai participar disso aí. Então, obrigado, estamos aí. Se vocês quiserem, falem agora, senão eu vou interromper aqui a gravação, tá bom? Silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio. É natural, a gente tem que se acostumar. Então, vou interromper a gravação aqui.